Chego na academia, já estou cansado. Só de olhar para os aparelhos eu já fico suado, com sede. Vamos ver aqui na minha ficha o que eu vou fazer hoje. Vamos lá, hoje é dia de rosca Scott. Rosca Scott. Que raio de rosca Scott é essa? Fiz semana passada e já não lembro que máquina que é essa aqui. Vou perguntar para o instrutor, vai me ajudar. Oi, instrutor? Preciso de uma ajudinha aqui. Eu não lembro qual que é o rosca Scott. Qual que é essa máquina em rosca Scott? Só um minuto. Oi? Rosca Scott. Qual que é? Tá aqui escrito aqui, ó. Você fez? É aquela do canto ali que faz. É aquela do canto lá. Ah, tá, gente. Isso. Como que é? Esse é para as costas, né? Bíceps. Ah, bíceps. Obrigado. Tá escrito na tua ficha. Quem gostou aqui do atendimento? Foi legal esse atendimento ao cliente? Não? O tema de hoje à noite é acenda o seu coração. E acenda o seu coração tem a ver com paixão. A palavra paixão é a palavra que tem que ficar no nosso coração e na qual nós vamos sair daqui hoje apaixonados pela vida, apaixonados pelo futuro. E olha o que a paixão faz. Quero mostrar um vídeo para vocês darem uma olhadinha do poder da paixão. Kevin Cavendish, you say you want to become a brewer at Carlton Draft, and yet your resume suggests you have no experience brewing beer whatsoever. Well, I really love beer, sir. Well, that may be so, Mr. Cavendish, but Carlton Draft has very exacting standards. So unless you have something else with which to impress us, I must bid you good day. But I... Good day, Mr. Cavendish. First, when there's nothing but a slow glowing dream in a world made of steel, made of stone. What a feeling is believing. I can't have it all now and then for my life. Take your passion and make it happen. Pictures come alive, you can dance right through your life. What a feeling is believing. Pictures come alive, you can dance right through your life. E através da paixão, Kevin conseguiu um emprego na fábrica de cerveja. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a pessoa que tem paixão e entusiasmo, embora ela não tenha muitos talentos, a paixão dela a torna extraordinária. Já a pessoa cheia de talentos, mas que falta paixão, ela se torna uma pessoa comum. O Kevin não tinha talento porque ele precisava exercer na sua função, mas ele tinha paixão. E se você tiver paixão, você vai longe. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu queria contar para vocês algumas coisas que nós vamos ilustrar. Hoje vai ser uma mensagem rápida porque a gente quer festejar. Uma coisa interessante sobre a paixão é que ela é contagiante, ela contagia. Se você está num ambiente onde as pessoas têm paixão pela vida, têm paixão pelo seu trabalho, exercem uma boa função, aquilo te pega em você. E quando você é assim, você também passa para o próximo. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que você tenha bastante paixão para que você possa não só se manter na jornada, porque às vezes, quando a paixão, muita gente abandona a jornada, abandona seus objetivos por falta de paixão por eles. E aí,
quando muitos já desistiram, você continua, porque você alimenta a sua paixão. A paixão é a diferença entre viver e simplesmente existir. Você não quer simplesmente existir, amém? A vida é muito curta para a gente simplesmente existir. A gente quer viver. A gente quer viver e viver com intensidade. A gente quer amar a Deus com intensidade. A gente quer amar o próximo com intensidade. Temos que amar o que a gente faz e fazer o que a gente ama. A paixão vai sempre se alimentar no nosso coração. Faça o seu trabalho com paixão, que chega a promoção. Até de moda. Faça o seu trabalho com paixão, que chega a promoção. Porque nenhum chefe vai promover o instrutor que me atendeu aqui no começo. Ele não merece promoção. Ele merece um balde de água fria na cara. E criar vergonha na cara, né? Para atender direito. Mas quem já se deparou com coisa assim? Eu já fui em muitas academias que o tratamento foi igualzinho, né? É horrível. Não dá nem vontade de ser mais cliente, né? Mas o que a gente é apaixonado, a gente tem a tendência de defender com unhas e dentes, não é assim? Você não tem eu vou defender com unhas e dentes aquilo que eu sou apaixonado. Tem gente que é apaixonado pelo filho, o filho faz um monte de coisa errada, mas ela defende o filho com unhas e dentes. Tem gente que, enfim, eu já fui muito apaixonado por uma coisa que não é boa, que não faz bem para a saúde, mas porque eu era apaixonado por essa coisa, eu a defendia com unhas e dentes. E essa coisa chamava maconha. Na minha juventude, entre os 15 e os 20 e poucos anos, eu gostava bastante disso. E quando alguém falava mal, eu já tinha inúmeras frases já pré-moldadas, dizendo que é uma erva natural que não pode te prejudicar. Mas como você está falando mal disso? Você já experimentou? Olha o barato. E eu tinha várias frases prontas para poder defender o meu ponto de vista. E a gente tem essa tendência, às vezes a gente acaba tendo paixão por coisas erradas. E a gente acaba defendendo aquilo que não é para ser defendido, mas para ser combatido. E a gente vive num mundo de valores invertidos, de valores trocados. Não é verdade? O mundo diz, não pense no próximo. Custa caro pensar no próximo. Pense em si mesmo. Assim você irá satisfazer o seu desejo e você será mais feliz. Porque o importante é ser feliz. Doa a quem doer. É o que a gente vê nas novelas, é o que a gente vê nos filmes, é o que a gente vê em tudo que é lugar. Agora você já imaginou aquele cara, o torcedor de futebol? Né? Tem uns torcedores de futebol aqui. Eu sei, né? Porque a gente esteve ontem lá no ABC, em Diadema, e é um pega-pega ali, velho, entre Palmeiras e Corinthians, que é uma coisa de louco, né? A gente esteve lá na célula, na casa deles, lá foi muito legal, né? A galera do ABC, levanta as mãos aí, ó. Deus tem planos maravilhosos para vocês. E é um prazer fazer parte deles junto com vocês aí. 2015, C3 ABC, gente. Então, o torcedor de futebol, ele chega cedo, ele fica horas na fila para entrar no estádio, ele grita, ele berra, ele chega em casa rouco e todo mundo acha isso completamente normal. O cara vai, aquela adolescente, Justin Bieber. Um amigo meu levou a filha dela para ver o filme do Justin Bieber que teve no cinema um tempo atrás, aquele Never Say Never, não sei lá o nome. E diz que o cinema inteiro começou a aplaudir e a gritar, mas ele nem estava lá, era um filme. E gritando Bieber, tem gente que levou até cartaz pro cinema. A gente acha isso engraçado, mas muita gente acha isso normal. Não tem problema você seguir o ator que você gosta, o showman, o músico, a banda que você curte, e você tem pôster no seu quarto, você tem roupa deles, normal, não tem problema nenhum. E aquela galera do Black Friday nos Estados Unidos? Gente, eles dormem, frio, nevando, eles estão lá dormindo lá, morrendo de frio uma noite antes, esperando a loja abrir às 5 da manhã para invadir a loja, disputar, brigar por televisão, e é completamente normal. Agora,
Você vem na igreja todo domingo, as pessoas começam a falar, você vai todo domingo? Você é fanático. Não, eu não vou só todo domingo. Tem de quarta-feira. Você tá doido, você já perde seu domingo lá na igreja, 2 horas que você fica lá com aquele povo e depois você ainda vai de quarta-feira. Tem campeonato brasileiro. E todo mundo acha isso fanatismo. E na verdade eu vejo só uma troca de valores, porque quando nós vamos na casa de Deus, nós estamos o quê? Crescendo, aprendendo, nós estamos vivendo e buscando o nosso propósito. E é uma coisa fantástica que acontece quando nós nos reunimos juntos em união. Então nós vivemos num mundo de valores trocados. Por isso que você precisa ser extremamente apaixonado pelo que você acredita para você poder fazer a diferença. Porque se você não for apaixonado por Jesus, quando você ouvir essas tirações de sarro, você vai se esfriando e você acha que ele tem razão. Mas na verdade é o valor que está trocado. Não tem problema você berrar para o seu time de futebol, não tem problema você dormir na fila para você comprar um novo iPhone 6, não tem problema nada disso, mas quando você começa a buscar Jesus, quando você começa a querer viver mais com intensidade, você vai ver que vai existir inúmeros críticos. E nós temos que aprender a lidar com isso, amém? E eu queria falar sobre 2 coisas que nós temos que desenvolver paixão para que nós tenhamos uma bela de uma vida, não só em 2015, mas o resto de nossas vidas. Lucas 10, capítulo 25. Se puder, você tem a Bíblia aí, você pode abrir, senão você pode acompanhar a gente aqui. Lucas 10, 25. Hoje eu estou com uma missão tremenda. Tem muita coisa legal para compartilhar com vocês e eu tenho pouco tempo para fazer, porque a gente quer festejar. Diz assim, nós temos que desenvolver paixão por Deus e paixão por pessoas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então o que ele disse aqui? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua, de todo o seu. Isso tem que ser extravagante. Como é que eu vou dar o meu todo se eu sou indiferente? Como é que esse instrutor aqui que eu ilustrei no começo, ele estava realmente dando o seu todo? Não estava dando nem 1%, né, de atenção. E aqui, um dos mandamentos de Deus é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Isso me lembra uma história de uma mulher que fala que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. E naquela casa ele estava numa refeição, reclinado sobre a mesa, e veio uma mulher por trás de Jesus com um vaso de alabastro. Vaso de alabastro é um vaso muito especial que era usado para conter um certo perfume que custava muito caro. Havia vasos de barro, mas o vaso de barro ele é poroso e ele absorve o perfume. Aí você usa um dia, quando você chega no outro dia, já tem metade do frasco. Então assim, não dá para pôr perfume caro em vaso de barro. Então eles fizeram um vaso especial chamado vaso de alabastro. E esse vaso continha um certo perfume. E esse perfume, ele custava 300 denários, diz a história. Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Uma diarista ganha em média 90 a 100 reais. Então imagina 300 vezes 100. 300 dias de trabalho era mais ou menos o valor desse perfume. Eita, perfuminho caro, né? Nem Christian Dior chega nos preços, né? Então, era um perfume especial, porque era um perfume que era para ser usado na noite de núpcia daquela mulher. E ela estava aguardando por um momento especial. Essa mulher chama Maria e ela era irmã de Marta e Lázaro. E ela chegou de Jesus e ela viu Jesus, ela era tão apaixonada por Jesus, tão grata por Jesus, porque a Bíblia conta que eles tinham um relacionamento. Jesus visitava a casa dela e uma expressão de gratidão, ela pegou aquele vaso, quebrou o vaso e derramou inteirinho aquele perfume em cima de Jesus. Jesus tomou um banho de perfume.
Às vezes a gente pega aquele perfume, dá só uma sprayzada assim, né? Tá bom, se é caro ainda você só dá uma, nem duas, né? Pra durar bastante, vai durar 3 anos esse frasco aqui. Então assim, ela não poupou, ela deu tudo para Jesus. Ela quebrou o vaso, ou seja, não vou ficar na tentação de pegar um pouquinho, dar para ele e depois guardar. Não, vou derramar tudo. Ela quebrou o vaso ficou imprestável, ela não podia mais usar aquele perfume, guardar aquele perfume. Ela derramou inteiro sobre Jesus. Isso mostra extravagância, isso mostra intensidade, isso mostra paixão por Jesus. E uma coisa interessante é que quando ela fez isso, os críticos começaram a falar. Um cara chamado Judas, vocês já ouviram falar, o traidor, disse: esse dinheiro deveria ter sido dado aos pobres, esse perfume vendido e ajudar muitas famílias. E todo mundo começou a criticar aí na onda de Judas, e Judas até parecia uma boa pessoa, entre aspas, defendendo os pobres, enquanto em detrimento de honra a Jesus. E Jesus defendeu essa mulher, dizendo uma frase muito interessante, se a gente puder ver lá, Marcos 14, vai passando, versículo 3, 4, 5. Aí Judas disse isso no próximo. Jesus disse: deixe-me em paz, por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Próximo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ela fez o que pôde, e ela fez com paixão. Não importa a quantidade de perfume, o valor do perfume, o que importa é você fazer aquilo que você pode, o que está de acordo com a sua capacidade. Você tem uma capacidade, você tem um talento, você tem um dom, e você entrega ele para Jesus com paixão e com intensidade. E ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento, que Jesus estava a poucos dias de morrer na cruz. E eu lhes asseguro, onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Imagina Jesus falar isso de você. Imagina Jesus lá no céu, olhando para nossa irmã aqui linda, Carol Barbieri. Lá do céu ele chama os anjos: venham ver aqui a Carol, olha a Carolzinha lá, e eles olhando, e Jesus se animando por causa da paixão na qual ela está exercendo o chamado dela, ela está vivendo os dons dela, e Jesus se empolga com tudo aquilo, e ele conta para todos os anjos do céu o quanto a Carol está fazendo por ele. Então Jesus disse isso acerca dessa mulher. Gozado que ele não falou sobre muitas outras pessoas. Teve gente que fez doações para Jesus, mas Jesus não falou: por onde o Evangelho for pregado, essa oferta desse irmão será anunciada. Onde quer que o Evangelho se for pregado, porque teve gente que doou um túmulo novinho para Jesus, teve gente que balsamou o corpo de Jesus, teve gente que... Mas Jesus só falou isso nesse caso dessa mulher. Isso está conectado à paixão, porque ela deu de todo o coração numa expressão de amor. Paixão por Jesus. Nós temos que desenvolver isso. O outro ponto é paixão por pessoas. E continuando, voltando na história de Lucas 10, o cara que perguntou para Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus ilustra com uma parábola. É uma parábola muito famosa que a maioria de vocês conhecem, que é a parábola do bom samaritano. E nessa parábola uma coisa muito interessante acontece. Só um adendo na história anterior: Judas era o crítico, né? Eu tenho um adjetivo para o crítico. O crítico, ele sabe o preço de todas as coisas, mas não sabe o valor de nenhuma. Toda pessoa que criticar você por estar apaixonado por Jesus, ele não entende o valor do preço que Jesus pagou na cruz. Ele não entende o valor de ter os seus pecados perdoados. Ele não entende o valor. Então ele critica porque ele não entende o valor. O crítico, ele nunca entende o valor. Ele só olha o preço.
Mas nós temos que ser tão apaixonados que as críticas não enchem nosso coração e não são baldes de água fria na nossa paixão, amém? Paixão por pessoas. Aí na história do bom samaritano, Jesus começa a contar que um homem estava passando por uma estrada. Essa estrada tinha assaltantes. Os assaltantes o pegaram e deram uma coça. Esse camarada ficou no chão, roubaram tudo que ele tinha, cartão de crédito, cheque, tudo que ele tinha foi levado. E esse homem ficou lá sem nada, gemendo de dor. Quando veio um sacerdote, um homem religioso, supostamente de Deus, caminhando pela estrada, e quando avistou aquele homem, acho que eu estou atrasado lá para o culto, não dá para ajudar não. Nossa, botei minha roupa novinha hoje, comprei ontem. Se eu pegar nesse homem, eu vou me sujar inteiro. Não vai dar para ajudar ele não. Atravessou a rua e foi embora. Aí Jesus conta que na sequência veio um levita. Levita eram também os adoradores da casa de Deus. E esse levita veio a mesma coisa. Nossa, também tem um compromisso aqui, não vai dar, né? Poxa, vai ter futebol logo mais. Nossa, vai passar o Domingão do Faustão, não posso perder de jeito nenhum. Vídeo cacetada, eu adoro. E ele atravessou a rua e também não ajudou esse homem que estava no chão. Aí passou um samaritano. Se a gente entender melhor a história, a gente vê a importância do porquê do samaritano, porque os judeus odiavam o samaritano. Quem fez a pergunta para Jesus no começo era um judeu. E Jesus fala que um samaritano vinha passando, olhou para o homem e teve compaixão desse homem. Ele parou o seu jumento, desceu e pegou aquele homem, pôs no seu jumento e o levou até uma hospedaria. A Bíblia fala que ele pegou vinho, pegou óleo e começou a tratar. Quem já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá ficou super famosa porque ela esfregava as feridas dos doentes e dos maltrapilhos da Índia. E uma vez um repórter chegou para ela e falou assim: eu não faria isso que você faz nem por $1 milhão. Ela virou para o repórter e falou: nem eu. Eu faço isso pelo que o meu Jesus fez na cruz por mim. Então, paixão por vidas. Quando você é apaixonado por Jesus, você aprende a amar aquilo que Ele ama. E Jesus ama pessoas. Jesus ama você. E quando você entende isso, você também começa a amar o próximo. E aí esse samaritano pegou esse homem, colocou no seu jumento, levou para a hospedaria e ele foi a pé. Ele abriu mão do seu transporte, falou: não, eu vou a pé e eu vou levar esse homem até uma hospedaria. Ele deu do seu dinheiro, ele disse para o cara, o dono do hotel: ó, cuide dele por mim até eu voltar. E ele deu 2 denários. 2 denários equivalente a 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho é mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas de hospedagem no hotel. Então custou 2 dias de trabalho para ajudar esse homem, mais o tempo dele, mais o esforço dele. Ser cristão, gente, custa caro. Ser cristão vai envolver o seu tempo. Ser cristão vai envolver o seu dinheiro. Ser cristão vai envolver amar pessoas. E amar é um verbo. É quando você verbaliza o seu sentimento e a sua gratidão pelo que Deus fez por você para os outros. E se você desenvolver paixão por Deus, paixão por Jesus, paixão pelas pessoas, você vai ver quanto alegria você vai atrair para a sua vida. Seja generoso para com Deus e para com o próximo. O mundo já estaria transformado se todo cristão agisse como esse bom samaritano. Se todo cristão investisse seu tempo, seu dinheiro, seu amor em uma outra pessoa. E é isso que nós queremos fazer em 2015 e cada vez mais nas nossas vidas, amém? Porque a gente não leva nada dessa vida, dessa terra material para o céu, mas a gente leva pessoas conosco. E quão maravilhoso é batermos na porta do céu com uma multidão de pessoas que estão vindo através de nós. Aleluia. Amém? Amém. Pense nisso, é o que mais vale a pena. Mas nós estamos falando sobre paixão, nós estamos falando sobre sonhos, e dentro de alguns instantes nós vamos chamar a banda aqui de novo, e você vai escrever os seus sonhos para Deus.
Mas eu não sei você, eu tive um ano de 2014 muito difícil. Na minha família, minha esposa. Não foi aquele ano maravilhoso que a gente gosta de dizer, nossa, várias conquistas, nossa, eu detonei. Não foi assim para nós. Mas a paixão e o amor não podem se esfriar no nosso coração, porque nós não tivemos um ano bom. E eu quero contar mais uma história para vocês, e esse eu queria ler na Bíblia, que está lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis. Que é a história de 4 leprosos. Hoje nós vimos a história da mulher que derramou o vaso de alabastro sobre Jesus, a história do bom samaritano, amar a Deus e amar pessoas. E agora eu quero ilustrar com essa história dos 4 leprosos, porque muitas vezes nós estamos como esses 4 leprosos. Às vezes o nosso ano foi um ano difícil, mas ele não precisa permanecer assim. Você não precisa girar em 2015 na mesma dificuldade que você teve em 2014. E essa história falou muito no meu coração. Eu vou te dar um panorama para você entender a situação desses 4 leprosos. O que aconteceu com esses leprosos? Bom, essa história acontece na cidade de Samaria. E havia um rei chamado Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que vivia armando arenga com a galera de Israel. Toda hora ele ia guerrear, toda hora ele queria, sabe, era uma pedra de tropeço na vida de Israel, era um cara chato pra caramba. E esse rei, ele conseguiu colocar todo o seu exército para fazer um cerco sobre a cidade de Samaria. Cerco é uma estratégia de guerra. Eles sitiaram a cidade. Eles pegaram todo o exército muito grande do rei da Síria, e fizeram um cerco em volta da cidade, e todas as estradas nas quais vinham suprimentos para aquela cidade eles bloquearam. E ao longo de muito tempo a Bíblia diz que eles confiscavam, chegava lá, né? Chegava um container cheio de comida gostosa, vindo ali, né? Eles confiscavam. Opa, vai parar aqui, isso aqui fica aqui com a gente. Não, mas isso aqui é lá para o pessoal da Samaria. Você não ouviu o que eu falei? E aí eles tinham que deixar o alimento com os soldados da Síria. E aí chegava a água, mesma coisa, essa água para cá. E os fornecedores começaram a não mais conseguir entregar todos os recursos que a cidade de Santos... Imagina se isso acontece em Santos. Imagina se todos os navios que chegassem aqui... Quem aqui trabalha com comércio exterior? Levanta a mão. Com logística, com container... Uma galera, né? Agora imagina se chegasse um exército da Síria aqui, fizesse uma campana em alto mar e não permitisse que nenhum navio atracasse mais no Porto de Santos. Como ia ficar a nossa cidade? Como ia ficar o seu emprego? Como ia ficar o seu cliente te ligando? Cadê minha carga? Então imagina o caos de Samaria. A comida não chegava. A água não chegava, o vestuário não chegava, nenhuma transação comercial acontecia. Eles começaram a usufruir do que eles tinham, mas uma hora o estoque acaba. Se você não tiver nada indo, experimenta parar de trabalhar e só ficar usando da tua conta no banco. Logo mais de tanto saque, o que vai acontecer? Ela vai para o negativo, vai para o cheque especial, uma hora o banco corta, porque você não tem mais renda, não estou vendo mais teu salário caindo, o que está acontecendo? O banco vai travar, você vai ficar com uma dívida gigante que vai te engolir. E era isso que estava acontecendo com Samaria. A inflação estava tão alta que a Bíblia fala que uma caneca de esterco de pomba valia uma nota preta. Uma cabeça de jumento valia uma nota preta. E jumento era considerado um animal impuro, que nem se podia comer, mas naquele desespero,
as pessoas comiam. Só para você entender a situação de Samaria. Ao longo do tempo, a falta de suprimento, a inflação ficou tão alta, tão alta, tão alta. Muito mais na era lá antes do Fernando Henrique, que a gente viveu aqui, muitos nenezinho ainda, mas muitos nem existiam ainda, já nasceram no plano real. Mas essa inflação era tão grande que uma mãe combinou com a outra mãe, dizendo assim: olha, eu estou morrendo de fome, você também, eu vou matar o meu filho, nós vamos cozinhar ele, nós vamos comer ele hoje, e amanhã a gente mata o seu e come o seu. Olha a situação dramática dessa cidade, não dá nem para conceber um negócio desse. Mas a Bíblia fala que eles cozinharam o filho da mulher e comeram. No dia seguinte, na hora de comer o filho da outra escondeu o filho, que ela ainda estava na reserva do filho da outra. Ai, que tristeza. O rei ficou sabendo dessa história, rasgou suas vestes, começou a urrar. Que maldição, que isso que nós estamos vivendo, que ponto nós chegamos? Manda chamar o profeta, eu vou cortar a cabeça desse homem. Ele começou a botar a culpa em Deus pela situação que a sua cidade se encontrava. Muitas vezes a gente faz isso, né? As circunstâncias começam a corroer nossas vidas e a gente culpa Deus e esquece da nossa responsabilidade. Culpar Deus é fácil. Mas vamos chegar nos 4 leprosos. Mas essa era a situação que se encontrava a cidade de Samaria, mas havia 4 leprosos. Os leprosos, isso nós estamos no capítulo 7, versículo 3. Os 4 leprosos, eles tinham que ficar do lado de fora da cidade, porque o leproso, ele não podia entrar na cidade, ficar no meio, se relacionando com todo mundo. Ele até podia entrar, fazer algum tipo de transação, mas ele tinha que ficar fora. Ele era um rejeitado. E esses 4 leprosos, eles chegaram e fizeram o seguinte, no versículo 3. Eles estavam à porta da cidade e disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Não tem comida na cidade, vamos morrer de um jeito. Mas se ficarmos aqui, também vamos morrer. Então é aquela coisa: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem alternativa? Não. Às vezes Deus permite a gente ficar sem alternativa para a gente morrer. E aí, eles disseram o seguinte: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render, e se ele nos pouparem, viveremos, se ele nos matarem, morreremos. Surgiu uma alternativa que eles jamais iriam conceber como alternativa, porque eles não tinham opção. Eles decidiram encarar os seus medos, eles decidiram encarar um desafio, eles decidiram encarar uma incerteza. Às vezes Deus permite isso na nossa vida, porque o nosso romper em tudo aquilo que Deus tem para nós está conectado a gente encarar os nossos medos, está conectado a gente dar um passo de fé, está conectado a gente sair da inércia, está conectado a gente ter um pouco mais de paixão, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E aí esses 4 leprosos decidiram ir até o acampamento do rei da Síria, na incerteza de que talvez a gente morra, talvez a gente viva, mas Deus honrou essa decisão. A Bíblia fala no versículo 5 que ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, que eram os sírios. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Ué, mas que não tinha ninguém? Olha o que aconteceu. Pois Deus, o Senhor, tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Desespero total. Eram simplesmente 4 leprosos. Será que a gente vai viver? Acho que esse vai ser o nosso último bate-papo. Foi muito bom andar com você. Foi muito bom sofrer com você a lepra. Nossa.
E eles dando esses passos rumo em direção ao acampamento, mas na limitação deles eram meros passos. Mas na graça de Deus, Deus pegou os amplificadores do céu, né, umas caixas assim que nem essa, celestial, super potente, com 250 trilhões megawatts, fez entrar o som de 4 leprosos, mas o que saía era... A terra tremia, era uma cavalaria, eram carros de guerra, era uma gritaria, era o som de trombeta que fez com que os caras no acampamento, ai meu Deus, tá vindo o exército grande, estamos ferrados, vamos correr. Eles nem pegaram o ouro, nem pegaram a prata, nem pegaram os vestimentas, saíram de pinote. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Às vezes Ele nos deixa sem opção, para que a gente tome uma decisão corajosa, para que a gente enfrente nossos medos, como esses 4 leprosos tiveram que enfrentar. E olha o que Deus fez na vida desses homens. A história continua, é tremendo o que acontece. Quando os leprosos chegaram às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então, naquele momento eles estavam meio egoístinha, né? Pensando só neles. O resto da cidade, a gente foi corajoso, vamos se esbaldar aqui. E aí, o que aconteceu? Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E toda aquela cidade se esbaldou no ato de 4 leprosos. Às vezes a gente se sente como esses 4 leprosos. Às vezes a gente teve um ano ruim, muita coisa deu errada. Você viu os seus objetivos. Eu escrevi alguns desejos no meu cartãozinho. Parece que eu fiquei mais longe deles em 2014 do que eu estava em 2013. Em 2013 eu estava quase chegando lá. E aí chegou 2014 e eu fiquei mais longe ainda. Isso já aconteceu com você? Parece que você fica mais longe dos seus objetivos ainda. E a gente se sente como esses leprosos. O nosso coração esfria, a nossa paixão esfria, a nossa fé esfria, a nossa esperança esfria. Mas Deus está no controle. Deus tem uma solução, se ao menos a gente for ousado em manter a chama da paixão acesa. Se ao menos a gente confiar que Deus sempre tem o melhor. Se a gente simplesmente acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Você pode agradecer a Deus por tudo que te aconteceu de ruim. Você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que aconteceu na tua vida, que distanciou dos teus sonhos, mas que te preparou para eles. Amém. Glória a Deus. E esses 4 leprosos foram a salvação de toda uma cidade. Eu não sei se esse ano você se decepcionou no seu trabalho, você se decepcionou com seu chefe, você se decepcionou com seus colegas de escritório, você talvez tenha se decepcionado com um irmão, uma irmã da igreja, você tenha se decepcionado talvez com o próprio Deus, como o rei de Samaria, que se decepcionou e colocou toda a culpa da situação da cidade dele em Deus. Sabe, quando a gente fica nessa pegada, nessa sintonia, onde a gente só vê o problema, onde a gente só vê o descaso, a gente acaba numa amargura total. Mas eu quero que você foque na solução e não mais no problema. Quero que você enfrente o seu medo, enfrente os seus desafios, enfrente os seus sentimentos, porque é fazendo assim que você encontra a graça. Os 4 leprosos, fazendo assim, encontraram graça e libertação. Com certeza eles foram muito honrados e tiveram uma vida muito digna por terem trazido tudo aquilo para aquela cidade. Com certeza o rei honrou aqueles 4 leprosos. Com certeza os últimos dias da vida deles foram muito melhores do que os primeiros.
E o que eu quero dizer para você e profetizar sobre a sua vida, quero chamar o pessoal daqui da banda, e profetizar sobre a sua vida, que os seus dias de alegria serão muito maiores que os seus dias de tristeza. Que os seus dias de sucesso serão muito mais longos do que os seus dias de fracasso. Eu estava conversando com um colega meu e eu disse para ele: eu mais fracassei do que fui bem sucedido nos meus projetos. Mas quando a gente acerta, Deus abençoa. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Muitos dizem que paixão não dura muito. Paixão não dura muito, mas nem banho. Por isso que a gente recomenda todos os dias, que toma banho todo dia. A paixão, como banho, não vai ficar durando, mas você tem que alimentar essa paixão com regularidade. Da mesma forma que você alimenta, como você se alimenta, como você toma banho, como você cuida da sua vida, você também tem que cuidar para que a chama da sua paixão permaneça acesa. Que o seu tempo de vitória seja muito maior que o seu tempo de dificuldade. Você tem um cartãozinho aí sobre a sua mesa, sobre a sua cadeira. Que você possa enfrentar os seus medos, suas indiferenças, seus desafios. Feche os seus olhos só um minutinho. Pai querido, Pai de glória, eu peço que o Senhor toque nos corações aqui nessa noite. E que todos nós, assim como esses 4 leprosos, possamos, Senhor Deus, achar e viver a nossa vitória. Mas que tudo aquela dificuldade seja um aprendizado para nos deixar mais fortes, mais experientes. E que com essas experiências a gente possa ajudar o outro. E entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E ter a certeza no nosso coração. Aumenta, Senhor, a chama no nosso coração. Nós queremos sonhar novamente. Ontem eu vi uma história de uma família que esperou 10 anos para ter um bebê. Quando tiveram esse bebê, depois de 7 meses o bebê veio a falecer. Imagina 10 anos você sonhando com um bebê. Você vive esse sonho, mas por tão pouco tempo esse sonho morre. Mas essa família não desistiu, continuou a sonhar, passou por um momento de muita dificuldade, mas hoje eles têm 2 lindos filhos. Deus deu a capacidade de sonhar novamente. Que você tenha a capacidade de sonhar com 2015 muito melhor que em 2014. Que Deus te abençoe. Aleluia, Jesus. Você pode, nós vamos de caneta, tem caneta aí todo mundo, quem não tem caneta? Se você não tem caneta, levanta a sua mão, nós vamos te dar uma caneta. Porque a Bíblia fala que nós temos que apresentar os nossos projetos a Deus. Deus, Ele quer abençoar você. Deus, Ele quer abençoar os seus planos. Mas nós precisamos colocá-los nas mãos dEle. Nós vamos apresentar. Porque quando você não apresenta seus planos a Deus, você que tem que fazer eles acontecer. E é difícil. É muito difícil. Mas com a ajuda de Deus fica muito mais fácil. Com a ajuda de Deus, 4 leprosos botou uma multidão de guerreiros para correr. Com a ajuda de Deus, é possível o sonho da casa própria. Com a ajuda de Deus, é possível constituir família. Com a ajuda de Deus, é possível encontrar a pessoa certa para você se casar. Com a ajuda de Deus,